Meus queridos, que a paz esteja com você. Esta oração é para você que sente a mente confusa, os pensamentos embaralhados e dificuldade de decidir o próximo passo. Mesmo tentando analisar tudo com cuidado, algo dentro de você pede direção e tranquilidade para enxergar com mais clareza. Este é um momento que estamos vivendo juntos. Hoje, vamos falar de clareza, permitindo que Deus organize seus pensamentos e traga luz ao que hoje parece confuso. Seguimos juntos nesse caminho de fortalecimento interior. Amanhã, continuamos este tempo de oração, falando sobre sustentação, para que você se sinta fortalecido mesmo quando o cansaço aparece. Por isso, permaneça nesse processo. É voltando aqui que esse cuidado continua. Hoje, me coloco aqui como intercessor. Este é o nosso canal diário. E se esta oração tocar seu coração, clique em gostei, inscreva-se e escreva nos comentários: Deus, organiza meus pensamentos. Ao escrever isso, você sinaliza para si mesmo que não precisa enfrentar essa confusão interior sozinho e que existe um cuidado maior disponível para você. A mente cansada não nasce do nada. Ela se forma aos poucos, quando as exigências se acumulam, quando as decisões se sobrepõem e quando o silêncio interior vai sendo substituído por um excesso de pensamentos. Você tenta pensar em tudo, prever tudo, entender tudo, e sem perceber, passa a viver com a sensação constante de que algo está fora do lugar. Há dias em que a mente não descansa nem quando o corpo para. Os pensamentos seguem ativos, pulando de assunto em assunto, trazendo lembranças, preocupações, hipóteses e dúvidas. Mesmo quando nada acontece ao redor, algo parece sempre em movimento por dentro, dificultando o descanso e a clareza. Deus conhece esse estado interior. Ele sabe quando o excesso de pensamentos começa a roubar a paz e a confundir as decisões. Não há cobrança nesse cuidado, apenas acolhimento. O desejo de Deus não é que você entenda tudo, mas que encontre equilíbrio para caminhar com mais leveza. Buscar clareza não significa forçar respostas. Muitas vezes, quanto mais a mente tenta organizar tudo sozinha, mais confusa ela fica e mais cansado o coração se torna. A clareza nasce quando existe espaço para desacelerar, quando a pressão interna diminui e o cuidado divino começa a atuar de dentro para fora, organizando aquilo que estava disperso. Existe um tempo em que pensar demais não ajuda. Pelo contrário, pesa. A mente se cansa, o coração se agita e as decisões ficam ainda mais difíceis de serem tomadas com serenidade. É justamente nesse momento que a oração se torna um lugar seguro, onde você não precisa ter respostas prontas, nem controlar tudo, mas apenas permanecer, permitindo que a presença de Deus traga descanso e equilíbrio. Na Bíblia, encontramos uma orientação muito clara sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, quando o apóstolo Paulo afirma: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Essas palavras foram escritas por Paulo à igreja de Corinto, uma comunidade marcada por excesso de vozes, conflitos internos e desorganização espiritual e emocional. Havia muitas opiniões, muita fala ao mesmo tempo e pouca escuta verdadeira, o que gerava confusão e desgaste interior. Paulo ensina que a presença de Deus não produz tumulto nem aceleração interna, mas promove ordem, equilíbrio e paz. Ele aponta que, quando Deus conduz, o interior encontra alinhamento e descanso, mesmo em meio às diferenças. Esse versículo nos mostra que a confusão mental não vem do cuidado divino, mas do excesso de ruídos internos e externos que se acumulam com o tempo. Quando Deus age, Ele não acelera processos, não atropela emoções e não pressiona decisões. Pelo contrário, Ele organiza com delicadeza, acalma o que está agitado e traz clareza de forma progressiva, respeitando o ritmo de cada coração. Talvez hoje o que você mais precise não seja decidir tudo, nem encontrar respostas imediatas, mas silenciar um pouco por dentro, reduzir o barulho interno, diminuir a pressão dos pensamentos
e permitir que a mente volte a respirar com mais tranquilidade. A paz de Deus não elimina os desafios da vida, mas cria espaço interior para enxergá-los com mais lucidez, equilíbrio e maturidade. Quando o coração se aquieta, as situações deixam de parecer maiores do que realmente são. A clareza começa quando o coração deixa de competir com os próprios pensamentos e para de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Quando você aceita que não precisa ter todas as respostas agora, algo começa a se alinhar por dentro de forma natural. A mente encontra descanso, as emoções se organizam e a percepção se amplia, permitindo decisões mais conscientes e menos carregadas de ansiedade. Deus trabalha na ordem do interior, começando por aquilo que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que vem depois. Ele não impõe respostas prontas, não força decisões e não acelera processos que precisam de tempo. Com cuidado, ele ajusta o ritmo, organiza as emoções e devolve ao coração a capacidade de pensar com mais calma e discernimento. A clareza surge quando a mente encontra descanso e quando o coração passa a viver em paz, mesmo antes das respostas chegarem. Outro texto que nos ajuda profundamente nesse processo está no livro de Salmos, capítulo 131, versículos 1 e 2, quando Davi declara: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Esse salmo é atribuído a Davi e reflete um momento de maturidade emocional e espiritual, depois de muitos desafios vividos ao longo do caminho. Ele não fala de grandes conquistas, nem de respostas complexas ou soluções imediatas, mas de uma alma que aprendeu a se aquietar. Davi reconhece seus limites, aceita que não precisa controlar tudo e encontra descanso nesse reconhecimento. Aqui, a clareza não vem da análise excessiva, nem do esforço constante de tentar entender tudo, mas do sossego interior que se constrói com o tempo. A mente começa a se organizar quando a alma se aquieta e deixa de reagir a cada pensamento que surge. É nesse silêncio confiante que os pensamentos deixam de disputar espaço, se acomodam com mais calma e começam aos poucos a se alinhar. Deus convida você a esse mesmo movimento. Não a entender tudo de uma vez, mas a aquietar a alma. Não a controlar cada detalhe, mas a descansar no cuidado que sustenta e orienta. A clareza nasce quando o coração encontra esse lugar de confiança e deixa de viver em constante alerta. Talvez você esteja tentando resolver coisas que ainda não precisam ser resolvidas hoje. A mente corre à frente, antecipando cenários e criando pressões desnecessárias, enquanto o presente pede apenas atenção e cuidado. Deus te chama de volta para o agora, onde o equilíbrio começa a ser restaurado. Quando a alma se aquieta, a mente acompanha. O ritmo desacelera, as decisões ganham mais sentido e o peso interior diminui. A clareza não vem como um estalo imediato, mas como um processo gentil que se constrói com o tempo. Se em algum momento você sentir que ainda não consegue se aquietar completamente, tudo bem. Isso também faz parte do caminho e não significa fracasso nem retrocesso. A oração não exige perfeição, apenas sinceridade e abertura do coração. Cada vez que você volta, mesmo em meio à inquietação, algo se ajusta um pouco mais dentro de você. Este é um caminho que não precisa ser percorrido sozinho. Sempre que você retornar a este tempo de oração, encontrará um espaço de cuidado, onde o coração pode ser fortalecido mesmo quando a mente volta a se cansar. Permanecer, voltar e se permitir ser cuidado faz parte desse fortalecimento silencioso que acontece aos poucos, com constância e presença. Agora, permita que Deus organize o que está confuso dentro de você. Não force pensamentos, não busque respostas imediatas, nem tente resolver tudo de uma vez. Entregue a Ele esse excesso que tem pesado e abra espaço para que a paz comece, aos poucos, a ocupar o interior.
Que a mente encontre descanso e os pensamentos se alinhem com mais suavidade. No tempo certo, a clareza chega sem pressão e sem ansiedade. Deus continua cuidando de você com atenção e presença, mesmo quando tudo ainda parece em processo de organização. Se sentir no coração, considere apoiar este canal com uma doação. O link está na descrição. Isso nos ajuda a continuar preparando orações que alcançam, fortalecem e cuidam de quem precisa. Que Deus continue falando ao seu coração. Permaneça nesse processo. Volte amanhã para continuar esse caminho conosco e permitir que Deus cuide, com ainda mais profundidade, daquilo que o cansaço deixou no seu interior. Amém.